uns 15 dias atrás, uns 2 domingos atrás, e ela disse: sim, é verdade, mas já faz mais de 14 anos que eu venho observando a vida do Senhor, e eu quero ajudar o Senhor nessa tarefa, de fazer a obra. Ou seja, há muitos anos aquela mulher observava a vida do seu pastor. Ele nem sabia, mas ele estava sendo observado. Assim também somos nós. Às vezes nem sabemos, mas tem alguém olhando para a gente, tem alguém observando a gente, no nosso trabalho, na nossa vida, no supermercado, nas filas, na fila do banco, da lotérica. Estamos sendo observados e nossas atitudes lideram, para o bem ou para o mal. Nossas atitudes o tempo todo falam, e a gente precisa estar atento a isso como cristãos. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Neemias, capítulo 1, vou discorrer um pouco aqui dentro do livro de Neemias. No capítulo 1 ele fala que Neemias é filho de Acalias. A Bíblia não fala muito sobre a família de Neemias. Ele é um homem, embora seja um dos príncipes de Judá, que fora para a Babilônia. Quando a Bíblia fala príncipes, a Bíblia fala principais, não necessariamente como quando a gente lê aquelas histórias de quadrinhos sobre o rei, a rainha, a princesa, o príncipe, formando uma família. Quando a Bíblia fala de príncipe, a Bíblia está falando de pessoas principais, de pessoas que eram dos principais que foram para a Babilônia, os principais líderes, ou em outras áreas, não necessariamente em Babilônia, que foram para a Babilônia. Neemias era um destes príncipes, um destes homens principais, e ele se tornou muito importante no reinado de Artaxerxes, ou Xerxes, ou Assuero. E esse moço, legal, e esse moço, ele se tornou muito importante, mas a Bíblia não fala muito sobre a família dele. Fala só que ele era filho de Acalias, mas é o suficiente, porque é uma pessoa. Às vezes a igreja está cheia de pessoas, e uns são mais vistos, outros são mais anônimos, mas todos são igualmente importantes para o reino de Deus. Ninguém é de menos importância, todos são importantes no reino. Neemias fala que no mês de Quisleu, o mês de Quisleu é o mês de novembro, o mês de novembro. E por que eu quero frisar isso? Ontem a irmã Áquila, ela falou que 4 meses depois, o período de oração dele durou mais ou menos 4 meses, o período de oração, jejum e lamentação. É uma Bíblia que fala lamentação, outra Bíblia fala choro, mas a realidade é que Neemias não chorou um choro comum. A lamentação, ela é uma espécie de choro fúnebre. Esse foi o período de Quisleu a Nisan, 4 meses, Nisan é março. 4 meses de jejum e oração. Neemias teve esse período de 4 meses aí, aproximadamente, de oração, jejum e lágrimas. Sabe o que isso representa? Você ter 4 meses. Às vezes nós fazemos campanhas, como nós já fizemos esse ano agora, de 12 dias, depois de mais 10 dias, outros fazem de 21 dias, e etc.
Neemias, ele se pôs a orar e a buscar ao Senhor, até gerar no mundo espiritual, no reino de Deus, a resposta que ele precisava. A gente precisa entender como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual, destravar portas, libertar cidades, destronar principados, como foi dito no louvor, destronar principados. A gente não faz isso com oraçõezinhas regulares, devocionais regulares. A gente não faz isso com essas orações, não. Destronar principados, vencer reinos, abrir o reino de Deus na terra, na cidade onde a gente está, na rua onde a gente mora, na igreja onde a gente pastoreia, se faz com guerras espirituais de alto nível. Guerras de alto nível. E começa com uma oração, mas depois você vai acrescentando, aquilo vai entrando dentro da gente, é como engravidar, vai crescendo o desejo de ver a resposta, de ver a ação de Deus, de ver aquilo que a gente precisa se tornar palpável, se tornar alcançável. Isso gera dores no mundo espiritual, isso gera lutas no mundo espiritual. Isso não é para todo mundo, isso é para alguns apenas. Porque não é todo mundo que está disposto a sofrer dores, a sofrer reveses. Não é todo mundo que está disposto a isso. Mas existe na igreja alguns que estão dispostos a vencer, a passar, a ter as dores, a passar pela luta, a vencer. 50.000 homens já tinham ido com Zorobabel para Jerusalém. Depois com Esdras mais 5.000. E alguns anos depois, quando Neemias recebe essa notícia dos que escaparam, a Bíblia fala daqueles que tinham voltado para Jerusalém, liberados por Ciro anteriormente. Como que eles estão? Eles estão lá. Essa tradução aqui não diz, mas tem uma tradução que diz assim: quando Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, vieram, eles perguntaram a respeito dos que voltaram e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, é uma Bíblia que fala assim, ainda estão em miséria. Anani contando para Neemias, ainda estão em miséria, ainda estão sendo humilhados, as portas dos muros da cidade ainda estão queimadas, os muros ainda estão derrubados. Mil pessoas já tinham ido para fazer esse serviço, tinham sido liberados, mas sabe de uma? Não deram conta, não fizeram. Havia uma guerra espiritual ali, havia uma luta travada ali. A Bíblia fala, o profeta Isaías fala que em Jerusalém dividem-se os espíritos.
A maior guerra espiritual do mundo, do planeta, está em Jerusalém. Está em Jerusalém. Nossas guerras espirituais aqui é pequenas. A Bíblia mostra isso aqui para a gente entender que Deus não quer construir muros apenas, mas para que a gente entenda que mesmo pequenas ações existem guerras, e em Jerusalém, guerras maiores. Quando se trata da nossa Jerusalém, a igreja, guerras maiores. Aquele povo ainda estava lá, mas eles estavam sendo humilhados. Os idumeus, os da terra, os vizinhos diziam: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê o Deus de Israel? Porque o Deus de Israel era falado no tempo de Davi, no tempo de Moisés, no tempo de Josué, Caleb, depois alguns juízes, vem os reis, e eles sempre falavam sobre o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Mas agora eles tinham feito pecado, eles não tinham sido justos, honestos, e eles agora tinham sido cativos, tinham sido levados presos para serem escravos na Babilônia. Estão entendendo? E agora eles estão sendo humilhados, e o diabo não humilha um crente. O diabo não tem prazer em humilhar um crente. O diabo tem prazer em humilhar o Deus do crente. Quando a gente é derrotado, quando a gente sofre um revés, o diabo acusa Deus lá. E então é o Deus nosso que o diabo quer humilhar. Quando a gente deixa de fazer o certo. Cadê o seu Deus? Era o que as nações diziam: onde está o seu Deus agora? Cadê o seu Deus agora? Onde está o seu Deus? E assim eles continuavam humilhados. Eles continuavam humilhados. Está em humilhação. Quando Neemias, que era copeiro do rei, que não era sacerdote, que não era profeta, mas que era um homem, deixou o coração se encher de Deus, ele se prontifica assim: eu vou orar, eu vou chorar, eu vou buscar. Está escrito na palavra: se nós fizermos errado, Deus vai nos levar para as terras, vai nos humilhar. Mas se nós voltarmos para Deus, está escrito que Ele também se voltará para a gente. E então Neemias, durante 4 meses, ele entra em choro, em lamentação. Choro fúnebre. Choro fúnebre é a pessoa rasga, ela grita o máximo que ela dá conta, ela se extravasa, toda a sua dor dentro, Essa é a lamentação, esse é o choro fúnebre. Não é um chorinho assim como a gente se emociona quando canta, não é esse chorinho não. Esse chorinho aí, ele mais atrapalha do que ajuda. Entende? Então Neemias se colocou a chorar, a jejuar, e a orar, e a buscar. Eu penso que ele dizia assim: Senhor, meu povo não vai continuar humilhado. Meu povo não vai continuar humilhado. O nome do Senhor
não vai ser zombado. O nome do Senhor não vai ser zombado. O nome do Senhor não vai ser humilhado. O Senhor disse que se nós pecássemos, os nossos pais pecaram na oração, ele diz: nossos pais pecaram, eu estou arrependido pelos pecados dos nossos pais, eles pecaram. Às vezes a gente fica pensando que é feio a gente orar falando acerca dos nossos pais. Nossos pais também fizeram feio. Seus avós, os meus avós também fizeram feio. E quando a gente não é feio, a gente orar e dizer assim: Senhor, o meu bisavô não te conheceu, eu nasci em pecado, eu nasci de uma geração idólatra, eu nasci de um casamento falhado, eu nasci de uma relação entre os meus pais, de uma relação errada. Meu Deus, perdoa isso, me perdoa. Até isso não. Neemias e Esdras e Daniel, eles fazem essas orações reconhecendo o pecado dos seus pais, mas não faz para denunciar, para zombar, não, eles fazem reconhecendo pecado que foi feio, pedindo Deus: Senhor, mas agora nós conhecemos o Senhor, muda esta situação agora. Davi, quando viu aquele Golias humilhando o exército de Israel, ele disse: ele não pode humilhar o Deus dos exércitos de Israel. Eu vou lutar contra ele, eu vou lutar contra ele. Nós igreja, nós não podemos permitir que as nossas igrejas fiquem humilhadas. Nós não podemos permitir que as nossas igrejas fiquem humilhadas. Quando eu cheguei em Formosa, sabe como é que era o nome da igreja de Deus? A igrejinha. Aquela igrejinha levou mais de 2 anos para a gente mudar as pessoas, a igreja, a própria igreja aceitava ser chamada de igrejinha. Lá em Planaltina, quando começamos a construir a nossa igreja, ela era pequenininha e bem de frente tinha uma igreja com a irmã que não compreendia o reino, falava que a igreja de Deus era o banheiro da outra igreja lá, aquela poderosa que tem por aí. Mas sabe, os pastores da igreja, não vamos permitir ser humilhado. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos vencer essa guerra. Sabe, há mais de 20 anos, a igreja de Deus de Planaltina, de Buritis, o senhor conhece lá, há mais de 20 anos, ela é maior e mais cheia de gente do que a outra igreja de frente que nos humilhava. Era igreja com as irmãs, estão entendendo? Há mais de 20 anos, a nossa igreja hoje é maior do que aquela, em número de gente, em todas as espécies. Formosa, a igrejinha lá daquela rua esburacada, a igrejinha lá daquela rua onde tem a vala, a igrejinha lá onde, isso está na história, eu conto isso numa história do meu TCC. Não. Igrejinha não, é a igreja de Deus, é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor que Ele estabeleceu na terra, não é a igrejinha, Ele estabeleceu na terra a igreja. E vamos mudar esta situação, vamos mudar esse quadro, vamos mudar essa história. Teve dores terríveis, teve problemas terríveis, teve circunstâncias terríveis. Mas foi mudada a história.
Nós não podemos permitir, a igreja, nós crentes não podemos permitir a humilhação. A humilhação é diferente, eu quero que vocês entendam. Nós temos que nos humilhar, mas nós não podemos aceitar ser humilhados por circunstâncias que nós podemos vencer na guerra. Estão entendendo? É diferente. Ser humilde é importante, é virtude, é agradável a Deus, mas não ser humilhado, e muito menos colocando o nome do nosso Senhor para ser humilhado junto. Um dia eu cheguei numa das nossas igrejas, e o pastor estava me esperando, eu marquei com ele 8 horas, eu cheguei 8h30, não é comum eu atrasar nos compromissos, mas naquele dia eu atrasei, e eu cheguei lá, ele estava sentado do lado de fora da igreja, sentado mais ou menos meia hora. Atrasou, meu pastor? Atrasei um pouquinho. Eu olhei, as gretas assim, na beirada da calçada, entre a calçada e a igreja, tinha mato grande assim, de um lado, do outro, nas regueiras da calçada, assim, mato dessa altura. Eu disse para o pastor: o senhor muda essa história ou me entrega a chave da igreja? O senhor está aqui há meia hora e não pôde arrancar esses matos que dá para arrancar com a mão. Isso aqui é igreja. Desse jeito o senhor está humilhando Deus, o Senhor, porque o senhor pode mudar essa situação. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Graças a Deus que a história daquela igreja, daquele dia, está mudando. Eu tenho acompanhado de perto. A Nani fala: aquele povo está em miséria, em humilhação. Mais de 50 mil homens, mais de 55 mil homens. E não teve ninguém lá para poder falar assim: cadê os homens de guerra? Cadê os homens de guerra? Cadê os homens de guerra? É só chegar. O que estão fazendo? Ah, não, nós estamos limpando o quintal da nossa casa, nós estamos cuidando da chácara ali onde, agora eu vou morar naquela chácara ali, quando minha família tinha aquela chácara, eu estou cuidando. Ah, é? E as coisas do Senhor vai ficar assim? As portas da cidade vai ficar assim, as portas do muro vai ficar assim? O templo vai ficar assim? E as pessoas nos humilhando. Neemias, ele se põe a jejuar e a orar. Vai mudar essa situação. 4 meses. 4 meses, eu acho bom o tempo de Deus. Um dia ele se apresenta perante o rei, triste, mas era uma ação do Senhor, porque ninguém deve se apresentar perante o rei dos reis, triste. Tem dia que a gente está para baixo, mas estar para baixo, estar triste não significa apresentar triste, significa que a gente precisa usar esse momento de angústia, de tristeza, para ser mais forte, para guerrear mais. E ele disse: o senhor não está doente. Você não está doente. Essa tristeza de alma, Neemias temeu, como vocês ouviram. O que você quer? E a Bíblia fala que Neemias, eu gosto lembra daquelas passagens, daquelas mensagens do pastor Davi Rodrigues? Ele fala assim: e Neemias orou ao Deus do céu, só que nessa hora foi uma oração relâmpago. Essa aqui não foi igual aquela oração de 4 meses, sabe por quê? Porque o céu já estava aberto, porque o reino já tinha sido conquistado, porque ele já tinha travado no céu a sua batalha, aleluia, ante o Deus Todo-Poderoso, e já tinha conseguido o favor do Senhor.
A Bíblia fala que o reino de Deus se consegue com muito esforço. O reino de Deus não consegue de forma simples, não é? Através de muito esforço. Vitórias vêm, mas vêm com muito esforço, com muita luta, com muita batalha. E então o céu já estava aberto, ele já estava pronto. Então eu orei ao Senhor. Qual foi a oração? Eu sei, é agora. O Senhor confirmará aquilo que o meu coração já sentiu. A boa mão do Senhor está comigo e eu vou pedir ao Rei tudo que eu preciso. E Ele vai conceder. Tudo. Tudo. E Ele vai conceder. Oh, meu Rei, vive para sempre, Senhor. E ele, em seguida, pede o Rei, que o Rei dá tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa. Ele já tinha guerreado, ele já tinha conseguido, ele já tinha conquistado. O céu já estava aberto a favor dele. O céu já estava aberto a favor dele. Eu tenho experimentado por muitas vezes no meu ministério essas circunstâncias de primeiro batalhar, sentir no coração, está aberto o céu a meu favor, pode entrar, pode passar, vai conquistar tudo. Vai conquistar tudo. O meu supervisor de distrito, uma vez, ele chegava. Ele ficava impressionado com a nossa construção em Formosa. Toda vez que ele ia lá, eu tinha mais de 40 adolescentes. Ao todo nós éramos uns 100 jovens na igreja. E adolescentes e jovens praticamente não tem dízimo, não tem oferta, não tem dinheiro. E a igreja era uma igreja de poucos dizimistas e poucos ofertantes. E toda vez que ele chegava, a igreja estava construindo, não tínhamos ajuda externa. E tudo estava diferente. Ele dizia assim: bispo, onde o senhor pôr a mão, vai. Aonde Deus está com o senhor. Eu aproveitava que o meu líder estava falando isso, e eu sei que Deus fala através dos líderes. Eu marchava em direção a uma congregação, a um outro ponto de pregação, a um outro lugar. E chegava lá, pronunciava palavras, profetizava palavras e declarava. E a gente tinha mais congregações sendo construídas, mais igrejas sendo construídas. E foram tempos de muitas conquistas. De muitas conquistas. Aqui na Bahia ainda nós precisamos abrir os céus da Bahia. Em todas as áreas. Nós vamos fazer isso através de muita guerra ainda, de muita guerra espiritual, de muita batalha espiritual, mas nós vamos ver a igreja de Deus, aleluia, marchando vitoriosamente em todas as direções, em todos os lados. Eu tenho visto muito o agir do Senhor, a boa mão do Senhor, como disse Neemias. Eu tenho visto, mas ainda eu noto que ainda tem muito impedimento, tem muita guerra, tem muita batalha. Vamos vencer isto. Vamos vencer isto. Aleluia. E é através da oração, é através de 1, 2, 3, 5 pessoas, 10 pessoas que se colocarem à disposição para fechar as brechas, para guerrear. É ali que nós vamos vencer. Não é com uma grande equipe. Gideão venceu com pequena equipe. Até hoje em Israel, um modelo para formar oficiais do exército de Israel não é Davi, não é outro rei, é Gideão. É vencer uma guerra com poucos, mas com estratégias de Deus. Até hoje é Gideão. Não é com muitos, não é com glórias humanas, é sabendo que é Deus que está agindo, é sabendo que é a mão do Senhor que está fazendo, a mão do Senhor está fazendo.
Neemias orou a oração relâmpago, está no capítulo 2, verso 4. Não esqueceu em nenhum momento: eu estou diante do rei, eu sou o copeiro do rei, eu posso ser o primeiro-ministro do rei, mas eu sei que a minha conquista, a minha vitória vem de Deus. Eu orei ao Deus do céu, eu orei ao Senhor, eu orei ao Senhor, e a boa mão do Senhor veio ficar comigo. Capítulo 2, verso 20. Neemias demonstra uma grande confiança. Neemias demonstra grande confiança. O povo estava meio cansado, já trabalhando, havia zombarias, havia ainda lutas, havia ainda montões de lixo, havia ainda ruínas, e ele anima o povo: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Mas os inimigos, os fracos, não têm parte nessa obra. Nós vamos começar. Nós vamos preparar o nosso coração, vamos começar. Aleluia. Ontem eu comentava com os nossos bispos presentes aqui. Existem igrejas e existem famílias que entendem, não é todos, infelizmente, eu gostaria que fosse um número muito maior destes, mas existem famílias que entendem que eles são peças fundamentais no reino, peças fundamentais na obra. E existem igrejas também que se tornam igrejas mães de muitos, igrejas formadoras de muitos pastores, famílias mães de muitos pastores, que Deus chama especialmente, mas esse chamado, ele não é um chamado simplesmente, é um chamado porque ele vem de entender a guerra, de amar o Senhor, de amar a sua obra, de dar a vida pela sua obra. Deus faz isso. Em Formosa nós formamos mais de 20 evangelistas e pastores, os 25 saíram de lá bispos. A cidade de Ipameri, Goiás, uma das cidades mais formadoras de pastores da Igreja de Deus do Goiás. E existem outras cidades pequenas, igrejas pequenas, mas parece que ali só nasce pastor, obreiros, líderes. Mas é porque lá tem alguém que entende e paga o preço e respira o chamado. Neemias entendeu isso. A Bíblia fala de Estéfanas, que era as primícias da Acaia, um grande líder da igreja, que a igreja estava na sua casa, importante. Lídia, a vendedora de púrpura, convertida na cidade de Filipos. A Bíblia fala de outros homens e mulheres importantes do reino. Aleluia. A nossa igreja tem os importantes, eles precisam se despertar para saber: sou eu vou ficar na brecha, eu vou ser esse guerreiro, essa guerreira, eu vou ser esse que vou orar por novos pastores, por novas pastoras. Eu vou estar nessa posição e vou clamar. E vai passar 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja. E vai ver ao longo dos anos o resultado do serviço, do clamor, da oração,
Vai vir a resposta. Vai vir a resposta lá. Os céus abertos. Aquela igreja, esses dias eu postei no grupo do estado, não sei se alguns de vocês viram, lá em no distrito de Coromandel, Minas Gerais. A irmã Lindaura e o irmão Lazinho. O irmão Lazinho até hoje ele fuma. Eu estava afastado do Evangelho. O irmão Lazinho me instigou aí na igreja dele, a igreja metodista wesleyana. O Li, me chamava de Li, meu nome é Clever Li, me chamava de Li. Li, você tem que ir na nossa igreja, você tem que ir lá. Ele falou outras coisas, massageando o meu ego, e eu fui, por orgulho. Chegou lá e Jesus feriu meu orgulho. Quebrou eu todo. Desse jeito. O pastor disse: Jesus vai te passar na engenhoca. Pouco tempo depois me deu oportunidade para pregar. Li o texto da Bíblia. Depois o texto sumiu. Eu não sabia agradecer a oportunidade, nem pregar. E o Senhor me humilhou ali, aquele dia. E o diabo trabalhou pesado naquele dia, contra a minha vida. Mas o meu pastor ele era cheio de amor, cheio de Deus. E ele foi atrás de mim. Humanamente falando, eu nunca vi gente tão feia na minha vida, igual aquele pastor. Mas espiritualmente falando, eu nunca vi alguém tão cheio de Deus igual aquele pastor. Que bênção. O irmão Lazinho me levou. Eu tenho muita consideração pela irmã Lindaura e o irmão Lazinho. Eles me levaram numa igrejinha, metade desse altar aqui. Eu estive lá agora um mês atrás, na casa deles, em Coromandel. Tenho muita consideração, muito respeito por eles. Um jeito simples deles, eles me conduziram ao Senhor naquela fase difícil da minha vida. E eu dizia para eles esses dias: Deus tem me honrado. Deus tem me honrado. Eles nunca imaginariam. A gente não sabe quem serão os próximos que o Senhor vai usar nesta terra, ou vai se converter nesta terra. Aleluia, bendito seja o Senhor. O capítulo 3 de Neemias fala sobre a unidade. O bispo Pedro Gomes fez algumas camisetas na época dos jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil, e as camisetas atrás estavam escritos assim: juntos somos fortes, unidos imbatíveis, e em Cristo mais do que vencedores. Juntos somos fortes, unidos imbatíveis, mas em Cristo mais do que vencedores. Capítulo 3 do livro do profeta Neemias, deste moço Neemias, fala da unidade. Minha esposa falou das famílias unidas, mas os sacerdotes também estiveram unidos, e os levitas também estiveram unidos no propósito. Neemias fortalece o povo, e ele fez aqui mais de 40 equipes para trabalhar. Mais de 40 equipes. Se você ler aí os versículos, você vai ver mais de 40 equipes trabalhando. Não é todo mundo aqui. Vamos tampar essa brecha aqui, vamos tampar essa parte do muro aqui toda. O muro vocês já ouviram, ele tinha 12 metros
de largura. Mesma largura de uma dessas, mais larga do que essa pista aí, sem acostamento. Essa pista aí, ela tem na média de 8 ou 9 metros de largura. O muro de Jerusalém tinha 12, o de Jericó 40. Da fortaleza de Babilônia também era 40 metros de largura. Mas cada um estava fazendo algo. Essa equipe vai ficar naquela parte. Aquela outra família vai tomar conta daquela outra parte e vai fazer ali. A outra. Essa equipe aqui, eles vão cuidar de reconstruir as portas da cidade. Os portais. Lá no sul da Bahia falam os caixão, né? Os portais. A porta. As portas tal, a porta que foi falando, e foi fazendo, mais de 40 equipes juntas. Uma igreja, quando tem um senso de equipe, para trabalhar unidos dentro do propósito, pode ser uma igreja pequena, que ela vai crescer abundante, mas precisa da unidade, de uma equipe unida, de um grupo unido, de um povo unido dentro dos mesmos propósitos. Eles trabalharam unidos dentro do mesmo propósito. Mais de 40 equipes trabalhando. Surgiu o impedimento. Capítulo 4. Capítulo 4 é chamado o capítulo da oposição, dos opositores. Mas também, dentro do capítulo 4 tem a oração de Neemias. E dentro do capítulo 4 tem o Neemias fortalecendo o seu povo de novo. Uma igreja, sempre a gente precisa estar fortalecendo o povo. Foi quem dirigiu o culto, uma mulher esses dias, que leu no livro de Atos, em cima aqui, e leu o retorno da primeira viagem missionária de Paulo. No retorno da primeira viagem missionária de Paulo, ele volta passando nos mesmos lugares onde ele tinha ido na viagem em sua evangelização, e ele volta fortalecendo os irmãos e dizendo: sejam firmes, em meio a grandes tribulações havemos de entrar no reino de Deus. Sejam fortes, sejam ousados, sejam corajosos, nós vamos vencer. E ele veio fortalecendo os irmãos até chegar em Antioquia, de onde tinha saído. E ele fortalece os irmãos de novo, fortalece eles. Neemias está sempre fortalecendo o grupo, dando uma palavra de incentivo e força para o grupo. Deus não é como os coaches dessa época, não, que eleva muito o ego da pessoa, a alma da pessoa, ou simplesmente a mensagem positiva. Não, Neemias, ele está usando a palavra poderosa de Deus. Deus está conosco. Deus me levantou lá na fortaleza de Suzã, a boa mão do rei está comigo. A boa mão de Deus está comigo, e eu tenho certeza que nós vamos terminar, porque Deus moveu o coração do rei, e ele fortalece as pessoas, dizendo: vamos trabalhar, porque nós vamos conseguir. E eles podiam falar o seguinte: mas Esdras desistiu da construção, Sanbalate, Tobias e os opositores fizeram eles pararem. Mas Neemias está certo de que não vai parar. Ele está certo disso. Nós não vamos parar a obra. Nós não vamos parar a obra. Eu já vivi isso. Nós construímos um templo grande em Formosa, Goiás. Alguns poucos aqui conhecem. Mas chegou uma época que parece que não dava. Parece que parou. Parece que não tinha mais. Não tinha mais. Eu fui orar ao Senhor. Eu fui orar ao Senhor e buscar ao Senhor, porque
uma igreja pequena, quando você vai construir um templo grande, as pessoas cansam de ofertar. Vai cansando, é muita oferta, é muito dinheiro. Nós investimos ali aproximadamente mais de 300 mil reais. É muito dinheiro, tudo tirado de ofertas. E um dia eu chamei o povo no culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é bom de falar dessas coisas, é um culto mais alegre. Eu disse: irmãos, eu tenho certeza que Deus não permitirá que eu veja a minha ruína. Moisés orou dizendo: Senhor, não me deixes ver a minha ruína. E eu não comecei esse tempo para poder ficar no meio do caminho, no meio da estrada, para ficar com um elefante branco aqui. Não, nós não vamos fazer isso, nós vamos terminar. Eu tenho certeza que a boa mão do Senhor está comigo para nós terminarmos esta construção. E bradei dentro daquela igreja, no mundo espiritual, e naquela noite nós tiramos mais de 20 mil reais de ofertas. Mas precisou a gente encorajar, se firmar em Deus, se firmar na posição, se firmar dentro da palavra e dizer: vai ser assim e assim, nós vamos conseguir. Hoje eu posso falar, naquela época eu não falava, mas dentro de mim eu temia, porque eu lembro as palavras do Senhor: quem é que começa a construir uma torre e não a termina? Vai ficar como vergonha? E aquilo bradava dentro de mim. Eu ficava envergonhado com a situação. Eu partia para cima daquilo ali. De Deus. E eu orava em segredo com meu Deus. Às vezes em línguas com meu Deus. Eu dizia: o Senhor não vai permitir. Era assim. E bradando. Deus nos deu muitas vitórias. Sofremos muitas dores. Construindo um templo grande, ainda nós construímos no mesmo período outros templos menores. Compramos lotes de 37 mil, 38 mil, outros mais baratos. Mas construímos e deixamos tudo pronto, construído para trás. Não é o homem, é Deus que faz. É Deus que faz, é o Senhor que faz. É o Senhor, a gente se posiciona no Senhor, porque é o Senhor que faz. Aleluia. E o povo, Sanbalat, quando Sanbalat, capítulo 4, ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e ele disse: o que é que esses fracos judeus estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar esta obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalat e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. As pessoas não sabem de uma coisa. João Batista diz: mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles não sabem que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, mesmo das cinzas, mesmo das pedras queimadas que viraram cal, cinza, Deus pode levantar de novo. O que eles não sabiam é que a mão do Senhor estava lá. Eles não sabiam, era isso. Outra coisa, olhar mais para vocês estão longe, eu estou olhando mais para esse povo daqui. Outra coisa interessante, o único serviço da terra que transcende
para o espiritual, para o eterno, é quando você faz a obra de Deus. Todo o demais serviço da terra ficará por aqui e não terá resposta lá. Mas quando você faz a obra de Deus, transcende para o eterno e tem resposta lá. Estão me entendendo? Há no meu coração um desejo enorme, incansável de fazer a obra de Deus, de trabalhar para o Senhor. Não importa, pode ser limpar um vaso, se for na igreja para a obra de Deus, eu estou à disposição. Pode ser qualquer coisa, porque eu sei que há uma recompensa celestial, porque eu sei que Deus está vendo, porque eu sei que transcende para o eterno quando você faz algo para o Senhor. Aqueles homens entenderam isso, aquelas equipes entenderam isso, o que eles estavam fazendo, as raposas Sambalat e Tobias, que eram estes que viraram raposas de novo, não iam derrubar e nem iam tirar a recompensa deles do eterno, nem iam tirar a recompensa deles do eterno, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Neemias, minha esposa falou algo interessante. Desde muito cedo no ministério, a gente, nas nossas reciclagens e atualizações, a gente ouve assim, eu ouvi assim, hoje eu penso em mudar um pouco essa frase: não importa como você começa, mas importa como você termina. Não é muito importante o seu começo de fazer a obra. Às vezes nós começamos meio sem jeito, nós erramos muito quando começamos, nós não tínhamos experiências quando começamos, mas começamos, e o Senhor viu que começamos, mas é importante como você termina. E o número daqueles que começam e terminam é pouco. Não são muitos que começam e terminam. Muitos desistem no meio da estrada, muitos param, muitos no labor do dia, na fadiga do dia, desistem. Muitos desistem. Mas nós não somos, como diz Hebreus 10:36, a seguir até o 39, necessitais de perseverança, porque depois de fazerdes a vontade de Deus, alcanceis as promessas, porque ainda há tempo, um coxinho de tempo, o meu justo virá e não tardará, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele desistir, eu não tenho prazer nele. Diz, Deus não tem prazer nos que desistem, nos que recuam, nos que voltam para trás. O nome daqueles mais de 18 mil que foram, dos 12 mil de Gideão, que desistiram, que eram medrosos, eles são apenas contados como medrosos. Os outros que voltaram para casa, mais de 18 mil, são contados apenas como os que voltaram. Mas aqueles 300 que lutaram ao lado de Gideão, em nome do Deus dos exércitos de Israel, a Bíblia conta que eles venceram. Eles estavam lá contados entre os vencedores. Não entre os que desistem, não entre os que recuam, não entre aqueles que voltam, não aqueles que desistem, mas entre aqueles que venceram. Esta equipe de Neemias, diferentemente da primeira equipe de Esdras,
que quando veio os impedimentos, mesmo Sanbalate e Tobias que levantaram contra a reconstrução do templo, que fez parar, esses aqui, ao contrário, dizem: nós não vamos parar. Neemias foi chamado para uma reunião, ele disse: eu não posso, estou fazendo uma grande obra e não posso parar, não posso parar, estou fazendo uma obra, eu não posso parar, não posso ser contado entre os que param, entre os que desistem, entre os que recuam, entre os que voltam para trás, entre aqueles que desistem, entre aqueles que são... Não, eu não posso. Eu tenho que ser contado entre os que avançam. Entre os que avançam. Eu vou ser contado entre os que avançam. Esta equipe começou e terminou a reconstrução dos muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém. Capítulo 4. Houve impedimento? Houve. De novo Neemias chama eles e diz: não tenhas medo. Verso 15, verso 14. Não tenham medo deles, dos opositores. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem. Aqui para nós. Não tenham medo. Não desistam, sejam fortes, sejam corajosos e lutem por quem? Lutem por quem? Por seus filhos, por seus irmãos, por suas filhas, por suas mulheres. Lutem pela casa de vocês. Esta é a ordem: lutar pela casa. Lutar pela casa, lutar pela família. Eu tenho pregado esses dias, os irmãos lá da Santa Cruz vão lembrar. Existe um versículo que muitos crentes usam ele como uma falsa fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E usam esse versículo como uma falsa fé. O Senhor falou que vai salvar minha família, estou de boa. O Senhor vai salvar. Não, não é assim. É nessa expectativa aqui. Eu não vou parar de lutar enquanto eu não ver a minha família salva. Eu não vou me descansar, eu não vou me dar ao luxo de descansar, de parar de orar, enquanto eu não ver a resposta do Todo-Poderoso na minha casa, na minha família. Eu não vou parar, eu não vou parar. É isso que Atos 16, 31 está dizendo. O Senhor vai salvar. Lute pela sua família, lute pela sua casa. E Neemias, fortalecendo os irmãos, aleluia, para a batalha, ele diz: lute pelos seus irmãos, lute pelas suas irmãs, lute pelas suas filhas, guerreie pela sua casa, guerreie pela nação. Lute, não desiste. Amém. Não desista, não desista, não desista. Lute, avance. Os crentes, com o passar dos anos, tendem a descansar, a desistir. Eu já orei muito. Eu gosto muito da história do irmão Manuel, tá, de Sobradinho. O senhor conhece? Eu gosto muito daquela história. Eu gosto daquela história pelas palavras do bispo Raspante. Eu gosto muito. A irmã Ruth chegou para pastor Raspante e disse, chorando: eu não vou orar mais pelo meu marido. Já orei 11 anos por ele, não vou orar mais por ele. Ontem à noite ele pegou minha Bíblia, chutou, rasgou minha Bíblia e ainda me deu uns empurrões. Eu não vou orar mais por ele, pastor.
E o pastor Aspante: a senhora vai orar por mim? A Ruth era mulher de oração. Sim, claro, pastor, vou orar pelo senhor. Não vai orar por mim. Só aceita a senhora orar por mim se primeiro a senhora orar pelo seu marido. Se a senhora não orar pelo seu marido, não ore por mim. Ore primeiro pelo seu marido. Passado alguns dias, irmã Ruth: Manuel, vamos na igreja hoje? Vou. Hoje eu vou. O irmão Manuel foi. 1.200 pessoas dentro da igreja, mais ou menos, ou mais. E o pastor Raspante, no final do culto, faz o apelo: eu preciso de eletricistas para fazer a instalação elétrica da igreja. E o irmão Manuel lá. E os eletricistas tinham 1 tonelada em cada mão, assim. O irmão Manuel lamuriando lá nos pensamentos dele: o povo preguiçoso, esses crentes. Ele pensando: essa igreja, do jeito que tem eletricista aqui, não levanta um para ajudar esse pastor, do jeito que esse pastor trabalha. Ele base que povo preguiçoso, nenhum vai levantar, será? Eu creio que Deus bradava no coração dos eletricistas da igreja: fica quieto. Fica quieto. Hoje é dia de você ficar quieto. Você responde outro dia, hoje não. Irmão Manuel, depois dos cinco apelos, o irmão Manuel resmungou no coração uns 5 minutos, murmurando lá, chamando os crentes preguiçosos: pastor, eu venho amanhã. O irmão Manuel marcou que 7 horas estava, a igreja abre às 6, das 6 às 11 a igreja está em oração. E o irmão Manuel está lá, pegou o martelinho, pôs a escada lá na plataforma, começou a arrumar lá em cima, preparar para receber, para fazer a fiação e tal. De repente ele está lá, e as irmãs falam: oh Deus, tenha misericórdia do meu marido, tenha misericórdia e tal. E a palavra que ele ouvia era só misericórdia. Ficou na mente dele misericórdia. E de repente o martelo arrancou metade da unha dele e ele quis xingar lá em cima. Ele quis xingar lá em cima, mas ele falou: mas não, aqui em cima eu não posso. Aqui é o lugar que eu não posso xingar. Aí desaforo: eu vou descer só para ir lá fora, só para xingar. Aí eu vou descer só para ir lá xingar. E ele passou um dedo assim, desceu, chegou lá fora: misericórdia, Jesus! Aleluia! Irmão Manuel assustou, parece que eu estou me convertendo. Já estava convertido. Jesus salvou o irmão Manuel. Jesus salvou o irmão Manuel. A irmã Ruth ainda nos seus dias de vida viu a salvação do irmão Manuel. Aleluia. Nós não podemos desistir de orar pelos nossos. Lute pelos seus, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus irmãos, lute pelas suas filhas, lute pelas suas mulheres, lute pelos seus maridos, lute, batalhe. Neemias fortalece o povo. Aleluia. E agora a oposição se levanta cada vez mais. E Neemias, verso 15: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, dos planos deles, eles ficaram frustrados. E voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava escudos, lanças, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um
Com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Não vamos parar. Se tiver que guerrear, nós vamos guerrear, nós vamos usar armas, se for preciso, mas nós vamos vencer, A Bíblia fala que nós precisamos usar as armas ou as armaduras de Deus. De Efésios capítulo 6. Hoje nós não lutamos mais com aquelas armas que eles lutaram naqueles dias, mas nós podemos lutar com as armaduras de Deus. Amém? Que o Senhor tem para todos nós. Vou parar por aqui, porque não é por muito falar. Creio que Deus já trabalhou o nosso coração o suficiente nesta manhã. Louvores, palavra, estudo, a palavra, e eu creio que o Senhor vai completar a obra em nossos corações. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com a igreja.